Bom dia, pessoal. Novamente, sejam bem-vindos. Aqueles que não estavam conosco ontem, eu sou o Guilherme, apresentador do evento, e estou aqui conduzindo esses 2 dias de congresso que nós estamos tendo. Ontem já foi um dia maravilhoso, tivemos diversos temas abordados, e hoje também tenho certeza que será um dia muito proveitoso. Antes da gente dar início, tem alguns recadinhos que eu preciso repassar, né? Bom, como vocês sabem, os participantes receberão um certificado, tanto os palestrantes como autores, como ouvintes também. E esses certificados vão ser enviados em até 48 horas após a finalização do congresso, tá? Vai ser enviado via e-mail. Aí a gente pede que os responsáveis aguardem esse prazo para o envio dos certificados. A gente também vai disponibilizar todo o material dos congressos lá no YouTube da Seven. Então, esse congresso está sendo gravado e futuramente ele vai ser editado e postado lá no canal do YouTube da Seven para quem quiser conferir posteriormente. Lembro também que nós não possuímos lista de frequência. A frequência ela é computada através das interações no chat, porque o chat também fica disponível lá no YouTube após a finalização. Então, basicamente, são esses os recados, pessoal. A maioria que está aí conosco já sabe desse procedimento. E agora a gente vai dar início ao nosso segundo dia de congresso. Bom, pessoal, agora a gente tem mais uma palestra. Ela foi programada pela Viviane Kate Pereira Ramos. Ela é mestranda em Ciências da Educação pela Wisdom of Christ University. Ela é bacharel e licenciada em História pela UFCG, graduanda em Letras em Inglês na Uniaselv, especialista em Educação Especial Inclusiva, possui pesquisas publicadas sobre resistência indígena no cyberespaço, PEA, neurodiversidade e Grécia clássica. Seja bem-vinda aqui ao nosso congresso, Viviane. Boa tarde aí para você. Boa tarde, gratidão. É um prazer imenso fazer parte desse congresso. Agradeço pelo convite a todos os que participaram no planejamento e execução do evento. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente. Ok. Vou compartilhar. Ok. Tudo ok com os slides? Tudo, entrou sim. Ok, obrigada. A pesquisa, essa pesquisa que eu vou apresentar a vocês, ela foi iniciada no início do mestrado em Ciências da Educação. Ainda estou desenvolvendo, dando continuidade a ela, aprofundando outros aspectos que não foram debatidos inicialmente nos resultados preliminares, mas eu espero conseguir trazer uma compreensão proveitosa sobre a filosofia heideggeriana e que ela permita a vocês conseguirem entender uma outra dimensão sobre o debate em torno da educação à distância. Obrigada, Guilherme já fez a minha apresentação. Obrigada, Guilherme. Inicialmente, é preciso falar um pouco, né, sobre a expansão do ensino da EAD no Brasil e do que ela difere das outras modalidades de ensino, né? A expansão do ensino EAD aqui no Brasil, ela vai ter o seu boom a partir do ano 2007, quando o Ministério da Educação, o MEC, ele permite que as leis se tornem mais brandas para que haja a abertura de outros polos de educação à distância e, a partir disso, possibilitar que o acesso a essa modalidade de ensino fosse facilitada.
O que é que diferencia a modalidade de ensino EAD das outras modalidades, né? O ensino presencial e o semipresencial. O EAD, ele vai exigir do aluno uma autonomia ainda maior do seu processo de aprendizagem e, para além dessa autonomia, o aluno também precisa estar preparado para conseguir discernir quais os caminhos que ele pode traçar para tornar esse aprendizado mais amplo, tendo em vista que ele não vai ter tanto contato com o professor durante esse processo. Tá? Geralmente, eles vão ter acesso ao material que é disponibilizado nas plataformas, e, a partir dali, ele precisa dar prosseguimento aos seus estudos, né, ao seu aprendizado, de uma forma mais individual. Tá? E aí vem uma das primeiras questões que precisam ser levadas em consideração, que é a realidade da estrutura educacional, principalmente no ensino básico do Brasil. Ele ainda não age de forma tão efetiva, né, no desenvolvimento da autonomia desse aluno. Né? Então, imagina que esse aluno sai do ensino básico, ele consegue concluir o seu ensino médio e vai ingressar em um curso superior na modalidade EAD, por exemplo, e ele não está preparado para assumir o protagonismo do seu processo de aprendizagem. Então, essa já é uma das questões que são necessárias a serem colocadas em pauta, mas, por si só, de antemão, a gente precisa entender que é necessário pensar além dessa questão da ausência, né, física do aluno com o professor em sala de aula. E isso porque o novo cenário que a estrutura, né, da sociedade contemporânea apresenta para nós, ela vem demandando a necessidade de termos maiores familiaridades com as tecnologias da informação e comunicação e, consequentemente, é preciso desenvolvermos essas habilidades que são necessárias para termos uma boa relação na dinâmica social, tecnologia e aprendizagem, assim como também tecnologia e o desenvolvimento profissional. Então, a pandemia, iniciada em 2019, ela acentua e mostra a necessidade de ampliarmos o debate sobre ensino à distância, ensino presencial, e também evidencia que nós ainda não estamos preparados para lidar com uma realidade que não é de agora, mas, diante das situações que a Covid trouxe para o nosso cotidiano, foi necessário, por exemplo, que, dentro do âmbito da educação, nós precisássemos colocar em prática o ensino remoto emergencial. Que não é uma modalidade de ensino, né? É uma medida que foi tomada emergencialmente para atender uma demanda específica do período da Covid, mas diversas pesquisas que foram realizadas após e durante e após a Covid, apontaram que a maioria dos professores, dos alunos e os familiares não estavam preparados, não tinham desenvolvido habilidades necessárias para que o aluno tivesse autonomia, tá? Ainda que o professor remotamente tivesse contato com o aluno, era necessário que esse processo tivesse continuidade, né, de uma forma mais autônoma. E, consequentemente, era necessário a presença dos familiares também. O que, por exemplo, no caso do domínio, né, da internet, do computador, do celular, do tablet, acentua a gravidade da situação, tendo em vista que a maioria dos nossos jovens, ainda que eles estejam muito familiarizados com essas tecnologias através das redes sociais,
ainda isso não reverbera no desenvolvimento de habilidades que seriam essenciais para um nível de aproveitamento maior ser alcançado no processo de ensino e aprendizagem. Claro que isso não se resume, obviamente, só a alunos e contexto familiar, mas também em relação aos professores que apontaram grandes dificuldades para desenvolver o seu trabalho nessa perspectiva, né, do processo de ensino mediado pela tecnologia. Então, dessa forma, não basta colocar como uma contradição aí, a partir de uma perspectiva de distanciamento entre EAD e ensino presencial. Né? Essa relação, ela se dá de uma forma, falando a grosso modo, de mão dupla, né? Porque da medida em que nós vamos encontrar determinadas questões que precisam serem debatidas e sanadas em relação ao ensino EAD, também temos questões em relação ao ensino presencial, e dentro de uma realidade contemporânea é necessário, não basta simplesmente abominarmos ou abolir uma perspectiva de ensino à distância, tão somente baseada nesses discursos entre a não presença física ou a presença física. Tá? Por isso, me apropriando dos conceitos que são lançados pelo Pierre Levy, filósofo, eu coloco, né, a ideia da cybereducação a partir da perspectiva do Levy sobre o cyberespaço, que é um termo, né, que especifica não apenas a infraestrutura material. Então, veja que ele ele já amplia desde muito antes, né, dessa realidade de Covid e distanciamento social, a perspectiva de que a infraestrutura material, ou seja, a ferramenta, o computador, o celular, ela, por si só, não dar conta de explicar a comunicação digital que ocorre no ciberespaço. Tá? Existe uma rede muito maior de significados que são elaborados pelos usuários dentro, né, mediados pela internet, dentro desses ciberespaços, né? As redes sociais, blogs e tantas outras possibilidades que nós temos de mantermos comunicação com públicos que estão cada vez mais diversos e distantes na perspectiva geoespacial. Tá? Então, dessa forma, esse universo oceânico chamado ciberespaço, ele abriga informações e seres humanos que vão alimentando esses espaços, construindo um novo universo. É como se ali nós tivéssemos uma outra realidade. Tá? Então, dessa forma, nessa perspectiva de cibereducação, é necessário pensarmos presenças e distâncias dentro do ensino EAD, pensando nas novas realidades, nas novas conjecturas que são assinaladas a partir de uma demanda social, política, econômica e cultural. Né? Os dados que o INEP divulgou em 2019 apontaram que 40% do total, né, de ingressos em cursos de graduação, 40% corresponde à educação à distância. Então, isso, se a gente pensar mais especificamente, dá um percentual aí de 19,8% de novos ingressos em curso de graduação à distância só em 2008, ou seja, um ano após a facilitação do MEC para a implantação de polos de ensino EAD. Então, se levarmos em consideração 2008 e 2018, essas matrículas nos cursos de graduação à distância tiveram percentual de aumento de 182,5%. Tá? Então, se levarmos em comparação ao número que tivemos com o mesmo recorde temporal para o ensino presencial, que foi de 25,9%, são dados assim, com uma diferença bem discrepante. Tá? E em relação às vagas ofertadas, o ensino à distância
ofertou 7,1 milhões de vagas para cursos à distância, enquanto os presenciais 6,4 milhões. Então, por que há essa diferença, né, de ingressos e de demanda oferecida? É preciso entender que a estrutura social que nós vivemos, a nossa realidade social, ela vem cada vez mais requerendo que o profissional esteja capacitado para atender às novas conjunturas dentro do mercado de trabalho. Obviamente, se eu preciso dessa formação para ingressar no mercado de trabalho, eu preciso ter tempo para realizar esse meu processo de aprendizagem, esse meu processo de formação enquanto profissional. E em que momento a maioria dessas pessoas vão ter condições, né, de fazer deslocamento até a universidade, passar uma determinada carga horária semanal, dentro da instituição universitária, quando ele também tem que cumprir uma carga horária para exercer seu trabalho. Então, essas perspectivas, elas precisam ser levadas em consideração, e aí eu já faço um adendo super importante. A ideia do trabalho não é fazer uma defesa da educação à distância em detrimento do ensino presencial. São perspectivas que devem ser levadas em consideração para debatermos essa questão da distância e da presença, tá? Dentro do debate sobre o ensino à distância, para pensarmos que a educação, para ela ser democrática, ela precisa estar dialogando com as novas estruturas, com o cenário que é oferecido pela sociedade. Então, por isso eu coloco aqui, né, que a proximidade na distância, ela vem a partir de uma demanda de tempo versus qualificação. E aí eu me apoio no Amaral Filho, quando ele diz, né, no modo próprio de perfazer-se humano, não há presença que não comporte distâncias, e não há distâncias que não comporte presença. Isso é fundamental para a gente entender uma outra questão dentro do debate. Não necessariamente estar espacialmente, geograficamente, né, presente, né, próximo ao professor em sala de aula, quer dizer que essa presença realmente esteja ocorrendo de forma efetiva, na prática. Porque, inúmeras vezes, e aí a gente precisa também aprofundar em outros materiais, em outros dados, sobre a questão do distanciamento, em que muitos alunos, principalmente os que trabalham, apontam sobre o ensino presencial. Que estão ali na sala de aula, eles são detentores de suas próprias realidades, né, econômicas, sociais, culturais, e ao estar frequentando um espaço de educação presencial, eles não se sentem representados. Então, muitas vezes, a gente precisa colocar em pauta que a proximidade física não vai garantir que aquele aluno esteja inserido no processo, de fato, de forma efetiva, e também não quer dizer que o professor e o aluno vão conseguir manter um diálogo nesse processo de ensino e aprendizagem que realmente venha a ter como resultado final um aprendizado efetivo, porque muitas vezes os conteúdos são colocados ou o professor está com um discurso, uma prática que é distante da realidade dos docentes. Então, o Martin Heidegger, que a partir dele, né, no livro Ser e Tempo, no qual o autor, né, vai oferecer, a partir do seu debate filosófico, né, embasado pela perspectiva fenomenológica, que vai trabalhar a realidade concreta, permitir que o debate sobre o ser junto, tá, ele venha a ampliar-se no sentido de não mais se ater apenas a uma questão geoespacial, né, entre dois sujeitos, entre dois corpos, tá? Então, ele vai dizer que dois entes
que se dão simplesmente dentro do mundo e que, além disso, são em si mesmos destituídos de mundo, nunca se podem tocar. O que isso quer dizer? Não basta estar no mundo, tá? Para que esses dois entes eles consigam se tocar. Basta pensarmos, por exemplo, filosoficamente, uma cadeira e uma parede. Por mais que eu aproxime a cadeira da parede, elas, de fato, não vão conseguir se tocar, porque materialmente no mundo, elas possuem uma estrutura diferente da outra. A sua dinâmica de formação se difere, tá? Então, nunca um deles pode ser e estar naquele mundo. E a própria perspectiva, por exemplo, de que para que a cadeira exista, para que a parede exista, é necessário que haja um outro ente que venha a torná-lo existente naquele mundo, tá? Então, a partir dessa perspectiva, ele diz, a presença não é uma situação espacial, porque não há como duas matérias diferentes se tocarem, elas conseguirem ter a existência, né, o ser e estar delas dentro do mundo. Não há consciência da cadeira, não há consciência da parede, do seu lugar no mundo, do seu próprio ser junto, né? O ser junto aí é o ser, eu, por exemplo, como ente, ter a minha perspectiva de quem eu sou e que eu estou no mundo. Então, eu sou junto ao mundo e os outros entes que fazem parte dele. Então, dessa forma, esse conceito, né, de ser vem a partir do conceito, que é uma palavra, a partir de uma palavra em alemão, obviamente, porque o Heidegger é alemão, o Dasein, né, que muitas vezes, inclusive nessa edição da editora Vozes, é traduzida como presença, tá? Mas o Dasein não tem uma tradução concreta na língua portuguesa. Essa tradução por presença é feita para que melhore o entendimento, para que a gente consiga encaixar o conceito dentro do nosso arcabouço linguístico, tá? Então, por isso, é preciso fazer essa ressalva, que ele não sendo presença, ele não está falando no sentido de ser junto fisicamente, tá? A perspectiva de presença que vem a trazer, né, o Dasein é muito mais amplo. Então, o serem é, pois, a expressão formal e existencial do ser do Dasein, que possui a constituição ontológica de ser no mundo. Ou seja, minha condição ontológica, como ente, é ser humano. Eu tenho noção da minha consciência e eu construo essa minha perspectiva de ser a partir da minha relação com o mundo, né? Os espaços onde eu estou inserida e as pessoas que compõem esses espaços junto comigo. Então, o homem, como Dasein, está e habita o mundo. Então, nessa dinâmica, o estar junto resulta em revelar-se. É nessa dinâmica do meu ser com o mundo, né, que eu vou me revelar enquanto pessoa e, obviamente, como alguém que vai estar perto ou distante de outras pessoas. Como que isso acontece? A partir da linguagem. Então, uma das coisas mais incríveis é você entender que eu posso estar, nós estamos nesse momento, né? Para exemplificar, estamos distantes geograficamente, porém a linguagem em suas múltiplas formas permitem, né, que a partir de uma ferramenta que está mediando esse processo, nós consigamos estar próximos. Então, mesmo que espacialmente haja um distanciamento, estamos próximos, estamos na nossa situação de ser junto a partir da linguagem. Isso é interessante porque aí a gente, como Amaral Filho faz, eu acho fantástico pensar de onde que o Heidegger tira essa perspectiva da linguagem como essa ferramenta que permite o ser junto, o eu ser junto ao mundo, se fazer presente, né? E aí a gente vai voltar lá à Grécia do período clássico, quando nós temos o anthropos kai zoon logos, né? O homem que usa o quê? O logos. O que é o logos? É esse poder, essa perspectiva de possibilidade, na verdade, perdão, de
persuadir a partir da oratória. Né? Dito isso, eu lanço o questionamento. Será que trata-se de uma contradição? Distância, presença? Será que são polos tão distantes assim? E aí a gente precisa entender. Se os gregos, né, a partir do logos, eles procuravam promover a formação integral do homem grego, né, do cidadão grego, será que hoje nós conseguimos já essa formação integral do homem contemporâneo a partir dessa perspectiva do estar presente fisicamente? Será que ela por si só conseguiu promover essa formação integral? E aí eu me apoio na Viviane Mosé, quando ela diz, né, hoje as mudanças tecnológicas inserem inovações que exigem sempre novos saberes, novas habilidades, o que faz com que durante a vida seja preciso mudar algumas vezes de qualificação e construir novas competências. Então, é fantástico as considerações da Moza, porque nós estamos num mundo em constante transformação e essas transformações tornam-se cada vez mais dinâmicas e ocorrem com uma rapidez maior, tendo em vista que hoje nós temos as tecnologias que possibilitam esse dinamismo, certo? E, consequentemente, para nos conseguirmos, né, conviver com essas mudanças, é necessário que estejamos em constante mudança. Então, para alcançarmos essa formação integral dos cidadãos e cidadãs, é necessário que todas as nossas estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais estejam com a perspectiva alinhada ao desenvolvimento, e esse desenvolvimento precisa ser concretizado a partir do oferecimento de possibilidades a todos os sujeitos estarem, né, ingressarem nesse processo, nessa dinâmica, para conseguir acompanhar essas transformações. Então, a pessoa que trabalha, o indivíduo que trabalha durante os 2 períodos do dia, né, ou até mesmo um período do dia, ele dificilmente vai ter condições de estar presente nos espaços físicos de uma universidade. Então, dizer que o ensino EAD por si só ele não presta, é também você, já de antemão, colocar uma barreira para aquelas pessoas que não conseguem ter acesso ao ensino presencial. Então, o debate EAD versus presencial não se trata de uma contradição analítica, não são coisas que a gente precisa pensar que uma deve existir, a outra não, uma é melhor, a outra é pior. Porque a gente não pode afirmar, por exemplo, que todo ensino presencial vai ser melhor que o EAD, e nem podemos afirmar com absoluta certeza que toda educação presencial é boa, né? Só por estar dentro de uma perspectiva espacial e geográfica, tá? Física. Então, estar perto fisicamente não necessariamente vai ser a garantia de um desenvolvimento de aprendizado efetivo. Então, o mais importante nesse caso seria tratarmos da necessidade de estimular os alunos a desenvolverem sua autonomia e possibilitar uma formação integral que respeite as histórias dos alunos, né? Que os alunos consigam dar sentido ao que eles estão aprendendo e que eles sejam os protagonistas desse processo de aprendizagem deles. E aí, a partir de Marcel Fabry, eu coloco a ressonância verbal elimina a distância e traz proximidade. Portanto, é necessário que pensemos mais enquanto professores ou enquanto indivíduos, né, seja o espaço que você ocupa, tendo em vista que o acesso à informação, o acesso a conteúdos intelectuais, ela não está mais só centralizada na pessoa professor ou no profissional pesquisador. Né? A internet, ela oferece, como o Pierre Levy diz, um mundo de informações, né? Espaço onde a construção de conhecimento é contínua. Obviamente, informações e conteúdos bons, informações e conteúdos não tão bons e outros
não conseguem vir a agregar algo produtivo para os seus consumidores. Porém, a autonomia, ela vem a partir da mediação do professor. É o professor que pode participar desse processo aí, incentivando e orientando esse processo de ensino-aprendizagem para que o aluno ele consiga discernir o que é proveitoso para a sua formação e capacitação profissional. E aí é que quando Paulo Freire diz, né, respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético, e não um fator que podemos ou não conceder uns aos outros. Então, não se trata de dizer que a educação EAD não presta, e por isso ela não deve ser estimulada, por exemplo, na nossa sociedade. É pensar nas condições diversas que nós temos enquanto sociedade, e a partir dessas condições, conseguir aprimorar o ensino EAD, o ensino presencial, para conseguir dar resposta às necessidades dos educandos, tá? Concedendo a eles a possibilidade de ter sua formação garantida, e não que ele venha, por exemplo, escolher entre trabalhar ou estudar, certo? Dessa forma, aqui eu deixo para vocês algumas referências que foram usadas na pesquisa e deixo espaço para que vocês possam perguntar e questionar. A gente agradece mais uma participação sua aqui conosco, Viviane. Muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. O EAD a gente, por estar aqui nesse ambiente, ele é um ambiente essencial. Então, muito bacana você trazer essa discussão e essa reflexão aqui para nós. A gente agradece, viu? Obrigada. Fica à vontade para compartilhar seus contatos, como você quiser, tá? Pode encaminhar ali suas redes sociais, e-mail. O pessoal geralmente encaminha algumas dúvidas via e-mail, solicita pelos slides. E a gente segue aqui com mais uma apresentação agora. Então, nosso congresso está chegando ao final agora. Quero convidar todo mundo aí, se puder abrir a câmera para a gente poder registrar esse momento. Vou dar um tempinho aí para o pessoal ir se ajeitando e aparecendo. Enquanto isso, eu vou repassando aqui alguns últimos recados, né? Bom, pessoal, como vocês sabem, todo o material vai ficar disponível lá no YouTube, para quem quiser ver depois. Se alguém perdeu alguma palestra, alguém perdeu algum conteúdo, pode conferir lá, tá? Os certificados para os palestrantes, para os ouvintes e para aqueles que participaram vai ser enviado no e-mail em até 48 horas, tá, pessoal? Também, aqueles que enviaram as apresentações gravadas, elas vão ser inseridas lá no YouTube após a finalização. Então, ainda vai ter mais algum conteúdo que não foi passado aqui, que foi o pessoal que mandou na modalidade gravada. Aí a gente adiciona lá no final. Então, acredito que seja isso, pessoal. Vou registrar aqui todos que estão conosco. Agradeço aí a presença de todos vocês. Obrigado aí por fazerem parte do evento. Agradeço aos palestrantes, agradeço aos autores, todos que fizeram parte aí do evento, que cumpriu com o seu propósito, com o seu objetivo, né? A gente abordou diversos temas aí, da multidisciplinaridade, temas muito interessantes, e o pessoal também apresentou muito bem, foram show as apresentações, então, assim, só elogios e só agradecimentos. Agradeço aí todo mundo que fez parte do projeto, e também agradeço aí também toda a equipe da Seven e a nossa comissão científica. Finalizo por aqui, pessoal. Até o próximo congresso. Esperamos por todos vocês. Acompanhem lá nas redes sociais. E até o próximo evento, viu? Tchau.